Olá pessoal, estamos ao vivo aqui no Facebook do Jornal Integração, em parceria com o site Lê Aí, agora as duas plataformas unidas. Então, como você pode ver, Lê Aí Jornal Integração, nós estamos ao vivo aqui hoje para falar sobre eleições 2018. Por isso que nós estamos na última semana aí. No próximo domingo é a eleição, nós vamos saber quem serão os nossos deputados. E aqui no estado e também no Brasil a gente vai descobrir quem vai disputar o segundo turno das eleições, tanto no governo quanto presidencial. Desde o começo, e há muito tempo, a gente vem observando alguns fenômenos, né, se tratando de política aqui no nosso estado e também no Brasil. Então, para falar sobre isso, eu convidei um professor, o professor Henrique Kess, que ele é doutor em filosofia, advogado e também cientista político. Ele vai falar um pouco para a gente sobre todo esse cenário, todas essas coisas que vem acontecendo dentro do nosso estado e também do Brasil, que podem interferir diretamente no processo eleitoral. Professor, primeiramente peço que o senhor se apresente para quem está nos assistindo no momento, e assim, em seguida a gente já começa com a nossa pauta de hoje. Eu agradeço o convite feito pelo jornal e a oportunidade de retornar à Parobé depois de tantos anos, porque eu já atuei juridicamente no Banco Meridional do Brasil e estive realizando uma série de tarefas nesse sentido aqui na cidade. Durante 16 anos lecionei Direito na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, e como doutor em Filosofia e cientista político, também lecionei estas disciplinas, né, no curso de Direito e na Comunicação Social também. Então, me sinto perfeitamente à vontade para discutirmos o cenário político brasileiro tão conflituado como nós estamos vivendo agora. Então, para a gente começar essa questão, a gente separou alguns temas que a gente vai falar. Alguns desses temas estão na live, como o conflito Lula-Bolsonaro, esse conflito de ideias entre esquerda e direita. Mas antes da gente falar sobre isso, até eu quero aproveitar para a gente fazer um parâmetro geral do período eleitoral. Okay. A gente vê que as mulheres buscam muita representatividade, mas isso não se reflete em candidaturas. Nós temos poucas candidaturas femininas e, ao mesmo tempo, a gente vê ideias repetidas, né? Candidatos com ideias iguais, que pregam ser diferentes. Como é que se explica esse cenário e como que a gente chegou nesse cenário de quase que uma repetição de candidatos, mesmo que eles se julguem diferentes? Existe, na verdade, uma tentativa muito grande em todo o espectro político de afastar-se do que acabou se denominando de a velha política, que é a política brasileira completamente comprometida com a corrupção. Entretanto, estes que se afirmam como representantes da nova política são, na verdade, integrantes desta mesma velha política. Então, não há realmente uma renovação efetiva nem do discurso político, ou seja, daquilo que afirmam como propostas, nem das práticas políticas costumeiras, que continuam sendo exatamente as mesmas, ou seja, troca de voto por favor político de qualquer natureza. Então é por isso que tu percebes uma repetição das mesmas situações que dizem condenar, mas que na verdade afirmam. E outra questão importante nesse cenário de nova política, a ascensão de partidos religiosos. Nós temos hoje uma grande gama de candidatos que se dizem representantes de Deus, mas ao mesmo tempo eles são intolerantes, eles pregam a diferença, e é exatamente o que a religião, em termos, prega a igualdade e a união dos povos. Essas pessoas pregam a diferença e pregam o valor da família. Mas a gente não tem claro que família é essa. É a família homem, mulher, filhos, ou é todas as famílias onde pode haver 2 homens, 2 mulheres, enfim, ou até mesmo uma família onde tem 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. Qual é a ideia dessas pessoas em usar a religião como ferramenta para conquistar votos? Olha, infelizmente, quando nós fazemos uma análise histórica, não só dos períodos de história do Brasil, mas principalmente de uma história internacional, todas as vezes que religião se funde com política, perecem as liberdades em todos os níveis.
Porque o discurso religioso que se apresenta hoje com este viés político é um discurso extremamente sectário, conservador e que pretende usar o meio político como forma de divulgar a sua ideologia moral, que é uma ideologia moral que pretende afirmar certos valores como sendo os únicos. Então, quando afirmam e usam o nome, por exemplo, que tu citaste aí de família, a concepção que eles têm de família é uma concepção ideológica extremamente limitada. É preciso deixar bem claro para os eleitores que a esmagadora maioria destes religiosos que se utilizam agora da política, o que fazem é um recurso denominado sofista. Usam conceitos conhecidos, mas dão a estes conceitos a roupagem das suas ideologias morais. Então, ao invés de falarem a verdade do que significam esses conceitos, encobrem esta verdade para obter votos. Toda vez que religiosos assumiram o poder, pereceram completamente todas as liberdades, não se cultuou mais diversidade alguma. Pelo contrário, a repressão foi muito forte em todas as áreas onde estas ideologias religiosas puderam atuar. Isso é um grave perigo. O Estado brasileiro, por definição constitucional, é laico, ou seja, é neutro em questões religiosas. E só para situar, para quem está nos acompanhando agora, ou vai nos acompanhar depois, um exemplo dos Emirados Árabes. Nos anos 70, isso há 46 anos atrás, para ser mais exato, as mulheres que hoje usam burca, que fica só o olho de fora, se vestiam como as nossas mulheres aqui. E aí, assumiu o fundamentalismo religioso com uma proposta de salvar os valores e deu no que está hoje, que as mulheres ficam só com o olho de fora. A violência é absurda, principalmente contra as mulheres, e os casos que eles diziam combater, que era a homossexualidade, são os casos mais comuns, que a maioria dos homens árabes hoje tem a iniciação sexual com homens, porque só pode casar depois que casar com a mulher. Sim. E uma questão importante, né, nesse problema da participação política feminina é cultural. Nós temos uma legislação que estabelece um número mínimo de candidaturas femininas por cada partido. Os partidos são obrigados a cumprir com esta cota, mas ela é formal, ela não representa efetiva participação feminina na política. Isso tem razões históricas no Brasil e aqui que se une a questão religiosa, porque todas as religiões de base cristã, sem exceção, mas especialmente estas neopentecostais mais fundamentalistas, causam o seguinte problema. O apóstolo Paulo escreveu uma carta em que ele diz textualmente que a mulher não pode falar em público, que a mulher deve dirigir-se somente ao seu marido em casa. Então, cria-se, me parece que entre os evangélicos, um problema muito grave nesse sentido. Era algo que eu gostaria, inclusive, uma pergunta a dirigir à própria candidata evangélica que nós temos hoje à presidência da República, porque se ela for fiel ao que diz a sua própria igreja, ela não pode concorrer, porque o apóstolo Paulo proíbe isso expressamente na carta que escreveu. Então, o que acontece é que as entidades religiosas que se dedicam à política trazem também a repressão ao elemento feminino. E o Brasil vive uma situação muito difícil nesse sentido, porque a violência, o Brasil é um dos países mais violentos contra a mulher no mundo. Por isso que se tem hoje o agravante do artigo do feminicídio para tentar conter a violência contra a mulher. Então, na verdade, a não participação feminina nas eleições tem também esse fundamento religioso repressivo, histórico,
e cultural. Saindo um pouquinho dessa questão histórica, vamos trazer mais para a nossa realidade de hoje, que é as pessoas tomaram conta, na verdade as redes sociais tomaram conta das nossas vidas, não foi o contrário. E aí a gente começou a perceber vários problemas, entre eles qualidade, senso de humanidade, enfim, várias questões que abordam esse universo, e um deles é o discurso de ódio. A reprodução de discurso, inclusive a partir de candidatos. Tem candidatos hoje que crescem em cima dos discursos. O próprio Bolsonaro é a prova viva de que o discurso de ódio pode te colocar como favorito em uma eleição, porque qualquer pessoa que quiser entender é só baixar o plano de governo do candidato, vai perceber que não tem uma proposta concreta. Ele simplesmente fala que vai fazer alguma coisa, mas a gente não sabe o que é essa coisa. E como que esse discurso está afetando tanto o dia a dia das pessoas, quanto o processo eleitoral que a gente vai entrar, e a gente está na reta final dessa primeira etapa. As redes sociais e a internet constituem realmente a maior revolução tecnológica da segunda metade do século XX, e nós estamos vivendo esta realidade. E eu me baseio muito no que diz o grande escritor italiano Umberto Eco, quando ele afirma que a internet deu voz aos imbecis, porque é isso que acontece. Porque no momento em que todos são produtores de conteúdo, o que acaba aparecendo nas redes sociais é um conteúdo vulgar, simplista, sem o menor trabalho jornalístico, porque não tem o filtro do trabalho jornalístico, não tem a ação do jornalista que busca a fonte da verdade, porque como jornalista tu sabes que o maior problema do jornalismo é a fonte verdadeira. Então tu perdes a noção da verdade e qualquer um publica o que bem entende, porque ele está protegido, mediado pela tecnologia. Até o fato de se chegar na pessoa que publicou o conteúdo é muito difícil em termos penais, porque eu posso chegar no equipamento que tem o ID identificador, mas é muito difícil associar a pessoa que usou aquilo para produzir. E o discurso de ódio, ele fragiliza as instituições democráticas porque ele não é baseado em argumentos. Se ocorresse o verdadeiro diálogo de ideias, de argumentos, não haveria discurso de ódio. E nós estamos vivendo esta segmentação radicalizante agora porque falta realmente a discussão de ideias. Então, é muito fácil acusar sem fundamento nenhum. É muito fácil criar o que está muito associado com o discurso do ódio, que é fake news, que é notícia falsa, porque não há responsabilidade alguma de nenhum conteúdo que se publica nas redes sociais. Então, isto faz com que aflore sentimentos desconcertantes, ofensivos, que acabam denegrindo pessoas, denegrindo instituições, denegrindo empresas, criando uma série de situações, inclusive criminosas, de infâmia, calúnia, de difamação, muito difíceis de serem responsabilizadas e até averiguadas criminalmente. Então, o pior discurso das redes sociais é este discurso de ódio, porque não é baseado em diálogo e discussão de ideias. Então, o nosso próximo tema é justamente as fake news. Se dissemina muito conteúdo falso, as pessoas não têm, parece que não sai daquela inércia de procurar o veículo confiável, de procurar a fonte da informação, e justamente porque aquele discurso diz o que ela quer dizer. E até que ponto isso já está atrapalhando o processo eleitoral. Porque esse discurso de ódio, essa fake news, ela é baseada numa fala simplista. Ela apresenta soluções simplórias
para problemas extremamente complexos. Por exemplo, não se discute de que forma efetivamente se pode estimular e incentivar a educação no Brasil. Nem a saúde pública, muito menos a segurança. Não se resolvem esses 3 problemas graves da realidade brasileira com soluções simplistas. Nem a faca, nem a bala. Então, é muito importante que o leitor que esteja assistindo esse momento saiba que, em função das notícias falsas, dos raciocínios simplistas, não deve se fixar naquilo que o candidato promete. Isso é fácil de prometer. Todos nós aqui queremos que sejam gerados 10 milhões de empregos diretos. Todos nós desejamos a retomada da economia. Todos aqui na região, quem não deseja o retorno à prosperidade da indústria coreiro-calçadista? Agora, o problema não é o quê? O problema é como. Como o candidato vai fazer isso? Onde o candidato deveria explicar como fazer no programa que estabeleceu, no partido e no programa eleitoral. Mas ele não faz isso. Entende? E se nós formos analisar, como eu já fiz como cientista político, os programas não dizem que mecanismos vão utilizar para realizar o que prometem. Então esse discurso se esvazia na mentira, porque ele é falso, porque ele não dá os caminhos econômicos através dos quais se vai poder realizar a promessa do candidato. As pessoas cometem um outro erro gravíssimo que eu acho muito importante deixar bem claro aqui. Recebem pelas redes sociais uma determinada informação. Não analisam isso e simplesmente compartilham. Eu quero deixar bem claro que quem compartilha uma notícia falsa sem verificar a veracidade dela comete o mesmo crime. Compartilhar uma fake news, uma notícia falsa, é participar conjuntamente de um crime continuado de calúnia, injúria e difamação. Então não é possível simplesmente jogar na sua rede uma notícia falsa, porque você vai ser cúmplice desta informação falsa. E até que, já que a gente está falando ainda de internet, até que ponto a aplicação do Marco Civil da internet pode colaborar nesse processo? Nós temos o Marco Civil da internet como uma grande conquista das forças sociais brasileiras, inclusive é saudada em termos internacionais como a mais avançada legislação nesse sentido. E ela privilegia o acesso livre à informação. E isto é uma conquista da sociedade brasileira como um todo. Mas o problema é que só pode existir efetiva liberdade com responsabilidade. Se não há responsabilidade na informação prestada, eu presto um desserviço. E essa responsabilidade não pode estar linkada à restrição. Não pode? Essa é a grande diferença. Nós precisamos regular. A regulação ela não pode ser restritiva. Se ela fosse construtiva, exatamente, a gente conseguiria minar esses problemas e resolver. E aí é o papel fundamental do jornalismo. Eu lecionei muito na faculdade, lá no curso de jornalismo, exatamente nisso. Não é possível não filtrar a informação. O trabalho do jornalista, inclusive, nas redes sociais, teria que ser muito maior. Por isso que, apesar de nós estarmos despertando agora para a questão fundamental das redes sociais, pesquisas sempre mostraram que a informação de maior confiança ainda é do jornal impresso. Porque no jornal impresso existem todos os mecanismos de filtragem da informação e de busca da fonte verdadeira, que nas redes sociais não existe. Qualquer um, baseado na liberdade de expressão, usam. Qualquer um escreve o que quiser e coloca onde quiser. Hoje qualquer criança de 5 anos cria um blog e se tiver capacidade para sair escrevendo, sai escrevendo sem compromisso nenhum.
E se aquela informação transmitida cair no gosto simples, viraliza e causa um enorme prejuízo para a verdade da informação. Quando eu fui criar, meu pai me criou com uma história muito interessante em relação às notícias falsas, né? Ele sempre contava que o cidadão subia no alto da torre de uma igreja num dia de vento e aí abria um travesseiro de penas. No momento que todas as penas pudessem ser recolhidas, ele não seria punido. A fake news é exatamente isso. Mesmo que ocorra desmentido. O desmentido é vazio porque ele não vai atingir totalmente aquilo que a fake news atingiu. Não tem como verificar o alcance de uma notícia falsa nesse sentido. A calúnia está feita. Esse é um problema, é um verdadeiro perigo. Por isso eu afirmei que isto fragiliza as instituições democráticas como um todo no país. Não só esse processo eleitoral, que está totalmente tomado de fake news e de discurso de ódio, mas ele fragiliza todas as nossas instituições democráticas. Inclusive, não sei se irias abordar já, não sei se estou adiantando a pauta, a questão de acusar as urnas eletrônicas. A gente vai tocar nesse assunto mais para frente. Só seguindo com essa questão ainda, a gente tem hoje uma polarização direita e esquerda. Mas a gente vê que partidos que já apoiaram a esquerda estão na direita hoje. Até a gente estava conversando aqui na redação e a gente fez uma lista aí que a gente chamou de os partidos carrapatos. Porque eles se grudam aonde é conveniente para eles. Partidos que na última eleição estiveram do lado da Dilma por entender que a Dilma seria eleita e que seria rentável para eles participar do governo, hoje apoiam o Geraldo, apoiam o Álvaro Dias, alguns até simpatizam com o Bolsonaro, apesar de não dizer isso abertamente, como tem um partido que está crescendo muito no Brasil, que vai apoiar o Bolsonaro, apesar dos seus dizerem que não. A gente acaba descobrindo, né, nas rodas de conversa que as pessoas vão apoiar o Bolsonaro no segundo turno, mas o partido oficialmente nega. Então, como é que se trabalha essa questão de direita e esquerda? Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que surgiu o pensamento de direita e o pensamento de esquerda. Em termos internacionais, na história geral, a esquerda praticamente ela surge a partir da pregação de Marx no século XIX. E fundamentalmente o que Marx pregou foi a valorização do trabalho humano como valendo mais do que a simples propriedade dos meios de produção. Então aqui tem uma divisão histórica fundamental para todos entenderem, né? Alguém possui uma mina de ferro, é proprietário de uma mina de ferro, ou seja, o ferro está lá enterrado nas rochas. E alguém possui somente o trabalho que vai retirar o ferro e que vai transformar o ferro em toda a utilidade necessária para o ser humano. Muito bem. Historicamente, o proprietário do ferro sempre adquiriu muito mais riqueza do que o detentor do trabalho. Então, indo na explicação mais simples e mais radical, o que Marx estabeleceu foi a mais-valia do trabalho humano. Ou seja, o que importa não é o ferro bruto, mas é o ferro transformado em utilidade para o ser humano. E justamente o trabalho é o mais mal remunerado em todas as áreas, não só no Brasil, no mundo inteiro, se remunera extremamente mal o trabalho. As ideias de Marx frutificaram na Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917, quando derrubaram o czar Nicolau II. Só que aí implantaram um regime que se dá o nome de socialista para uma sociedade comunista, uma sociedade sem classes, que suprimiu totalmente a propriedade privada. Esta sociedade, infelizmente, transformou-se na antípoda de si mesma, no contrário do que afirmava, e acabou, 70 anos depois, desaparecendo, e a União Soviética efetivamente se extinguiu.
Então nós temos agora a possibilidade de uma terceira via que surge na Alemanha do pós-guerra, que é o Estado do bem-estar social, que é um Estado que intervém na economia, mas com a possibilidade de, por exemplo, distribuir a renda. Então, aqueles que afirmam a valorização do trabalho, radicalmente falando, estão no espectro da esquerda. Quem afirma o valor maior da propriedade privada está no espectro da direita. E existe esta terceira possibilidade, que é o Estado do bem-estar social, cuja finalidade é procurar equilibrar as duas forças que se antagonizam em relação a isto. A direita valoriza o mercado em si, a esquerda valoriza o trabalho. E as causas sociais são valorizadas pelo espectro da esquerda. Todas as causas que envolvem aspectos da sociedade. Tá? E em relação aos partidos que se alinham aqui, infelizmente no Brasil, nós não temos, são raros os partidos ideológicos. Nós temos partidos fisiológicos. Eu gostei muito do nome carrapato, porque a partir da redemocratização que ocorre no Brasil com a Constituição de 88, está escrito, um dos incisos do artigo 1º da Constituição fala em pluralismo político. Pluralismo político significa total liberdade para a constituição de partidos políticos. Isso é democrático. Só que no Brasil nós pervertemos isso, nós chegamos num excesso de partidos políticos. Nenhuma democracia sobrevive com 28 partidos políticos com representação parlamentar e 30 pedidos de articulação de partidos políticos. E aí nós temos o seguinte problema. Com que finalidade se articulam tantos partidos políticos? Primeiro, financiamento do Estado, porque aqui tem o fundo partidário. Segundo, estes partidos se aliam, independente de ideologia, à direita, à esquerda e ao centro, para quê? Para obter favorecimento de toda a natureza nos cargos, nos milhares de cargos federais e estaduais, de quem vence as eleições, nas campanhas políticas para promover horário eleitoral gratuito, que também é legal, e pior na situação brasileira, é isto que agora causou o nosso recente processo de corrupção. Porque a corrupção brasileira não é de agora, ela é histórica, ela é sistêmica e ela é estrutural. Mas agora, de 88 para cá, o que ocorre foi o seguinte: os partidos políticos fisiológicos, os nanicos, os carrapatos, perderam totalmente a ética e vendem o voto para permitir governabilidade a quem quer que seja eleito. Então, não, sinceramente, eu sou muito pessimista, desculpe estar dizendo isso, mas não importa quem venha a ser eleito no governo federal e nos governos estaduais no Brasil inteiro. Este eleito no executivo estará nas mãos totalmente atadas da governabilidade que é dada pelo poder legislativo. E este poder legislativo no Brasil está preso nas mãos da velha política, porque estes partidos, além de serem fisiológicos, não permitem, na verdade, nos níveis internos, a ascensão de novas lideranças. Os nossos partidos políticos não são democráticos. Já tivemos os escândalos da venda de votos por recursos mesmo desviados pela associação com empreiteiras, e isto há de continuar enquanto não houver uma reforma política efetiva que retire a possibilidade desses partidos fisiológicos continuarem a vender o apoio por governabilidade. Só para lembrar quem está nos assistindo, a gente geralmente faz uma live de 30 minutos, que é o nosso projeto que a gente tem aqui no jornal desde o mês de junho, quando a gente começou essa ideia. Como a gente está vivendo um período eleitoral muito aceso, muito intenso, e a gente está aí há uma semana das eleições, no próximo domingo a gente vota em primeiro turno, hoje a live vai ser um pouquinho maior, até pela questão da amplitude dos temas que a gente está tratando aqui e também que o nosso objetivo principal sempre é levar a informação ao nosso leitor e espectador da maneira mais completa possível. Então a gente vai tratar de mais alguns temas aqui dentro da live, por isso ela vai ser um pouco maior, mais do que a gente está acostumado a fazer.
mas aí a gente pede a compreensão por questão do momento que a gente vive e tudo que se avizinha no próximo domingo aí com o primeiro turno das eleições. Falando em eleições, o nosso próximo tema é voto de protesto. A gente vive uma questão, uma divisão hoje entre PT e anti-PT. E o anti-PT hoje mais forte se chama Jair Bolsonaro, que como quem acompanha e quem quer realmente ver, sabe que ele não tem proposta alguma. A sua grande proposta para a educação é combater o comunismo dos livros de história. A gente já começa por aí, algum problema tem. Mas então, muita gente vai votar no Bolsonaro porque não quer o PT no governo, e tem pessoas que não vão votar no Bolsonaro e vão votar no PT para não deixar o Bolsonaro ganhar, e as mulheres que foram as ruas no último domingo mostraram que isso é possível. Eu acredito que se tivéssemos aí mais 15 dias de campanha, o Bolsonaro não chegaria no segundo turno, porque ele estagnou nos 28%, e se tivesse mais tempo a tendência é decair, é natural que a rejeição aumente, e aí existe este voto de protesto. Qual é o perigo de um voto de protesto eleger um Bolsonaro da vida ou alguém no mesmo estilo que não respeita a pluralidade social, que claramente já deu declarações racistas, homofóbicas, machistas, e que se a gente vivesse um país sério, por essas declarações ele já não seria mais candidato a coisa nenhuma no Brasil, considerando que ele está há 27 anos como deputado e apresentou 2 projetos. Então, qual é a mudança que um voto de protesto no Bolsonaro ou em alguém que se assemelhe com ele pode trazer para o Brasil? Em primeiro lugar, todo o voto deve ser respeitado e é democrático. Então, a polarização de eleições, a princípio, não é antidemocrática. Os Estados Unidos vivem uma polarização de eleições desde sempre. Alternam-se candidatos republicanos ou democratas e ninguém acusa o processo eleitoral americano de ser antidemocrático. Entretanto, o que ocorre no Brasil é que este voto dito de protesto está inserido dentro desse contexto do discurso de ódio, isso que é extremamente perigoso. E o voto útil também, como voto de protesto, tem se mostrado neste sentido como uma fragilidade democrática, porque não permite, na verdade, que outras propostas, além destas mais radicais, no espectro da direita e da esquerda, efetivamente floresçam. Eu queria apenas alertar os eleitores, porque tem havido uma confusão muito interessante aqui. Eu acho que a oportunidade é muito boa de nós discutirmos esse tema. Evidente que nós vivemos um regime militar no Brasil com apoio civil, por isso se fala hoje de uma ditadura civil-militar e não apenas de uma ditadura militar, em que as liberdades individuais foram completamente suprimidas. Okay? E os regimes militares, por outro lado, desenvolveram um conceito de brasilidade e de civismo. Mas não são só os militares que são patriotas. E a esquerda, representada pelo PT, não é antipatriota. Então isso é uma confusão muito impressionante. Todos nós, com certeza, queremos o bem do Brasil. Isso é patriotismo, isso é civismo. Só que isso não me coloca necessariamente no espectro desta proposta de direita, que não é nem unânime nas Forças Armadas, porque existem militares que não concordam com ela. E eu fiquei muito impressionado com os recentes movimentos que desencadeou a greve dos caminhoneiros, até já tem artigo meu publicado sobre isso, em que se pede a volta do regime militar, porque não haveria a menor possibilidade de nenhuma manifestação democrática do regime militar, como não ocorreu. E tem uma outra confusão aqui muito impactante que diz assim: no regime militar não havia desordem. Senhoras e senhores, não havia liberdade de imprensa. É diferente. Não se tinha a menor possibilidade de transmitir as notícias acerca do que verdadeiramente estava acontecendo. Então, se é verdade que o militar brasileiro não corrompeu, porque nenhum militar enriqueceu, quem enriqueceu foram os civis que mamaram na teta gorda da ditadura e que estão aqui pedindo o voto agora do retorno da ditadura. Inclusive, muitos deles ocupam lugares na imprensa hoje. Lugares da imprensa. Então, é muito falso afirmar que
não havia esta desordem. Ao contrário, ela não era divulgada. Durante muito tempo, nos 2 maiores jornais de circulação do Rio Grande do Sul, e eu vivi essa realidade no Jornal de São Paulo, tá? E no Jornal do Brasil, em que, junto com o editor-chefe, na tua mesa, estava sentado um censor do regime. E toda vez que a matéria publicada não agradava ao regime, ela era transformada em receita de bolo, por exemplo, em horóscopo. Então, não significa que não havia desordem, significa que não havia liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa é a base de toda a democracia. Muitas vezes eu concordo que há um excesso na imprensa também nesse sentido, na divulgação de certas notícias perturbadoras demais. Mas, por outro lado, sem uma mídia livre, eu não posso ter democracia. Então, tomem muito cuidado quando confundirem civismo com militarismo e ordem com repressão, porque isto causou um problema gravíssimo no Brasil, de que nós estamos tentando nos libertar agora. E, por exemplo, ser de esquerda ou vestir roupa vermelha não significa não ser patriota, não ser civista, nem defender o Brasil. Ao contrário, significa defender causas sociais que não estão sendo pautadas nos demais programas. Sem falar que essa questão da esquerda em si, uma boa parte da direita que protesta hoje se serviu muito da fase boa, inclusive dos programas sociais. Eu conheço muita gente que comprou carro financiado, tem casa financiada, estudou de graça e hoje simplesmente nega tudo isso. Não é que tu tenha que ter obrigação de votar em A ou B porque ele promoveu esse acesso, mas é pensar que se isso ocorre novamente, mais pessoas vão ter acesso a esses bens, seja o estudo, seja o consumo, e mais pessoas vão se estabilizar, como essas próprias pessoas se estabilizaram. Vamos a um dado de realidade concreta que eu conheço perfeitamente bem. A Fevale, neste período agora, perdeu 5.000 alunos. Ou seja, existem 5.000 alunos que antes frequentavam a universidade e que não estão frequentando. Mas por quê? Porque os programas sociais faliram. Então, o problema não é a questão do programa social. O programa social deve permanecer. E aí nós temos o fato de que investimentos sociais não podem ser considerados gastos. Nós temos uma lei maldita desse falso governo do Temer que estabelece a PEC 95. Isto, em que ele diz textualmente e fala textualmente em gasto com educação, gasto com saúde, gasto com segurança pública. Isto não é gasto. Isto é investimento do Estado. Isto é a base do pacto social do Estado que mantém a nossa unidade. Então, provavelmente, a Facate deve estar enfrentando o mesmo problema. Milhares de alunos deixaram de frequentar o ensino universitário. Isto é um pequeno exemplo da falta de investimentos sociais. Então, e quem, na verdade, trata desses investimentos sociais é o outro espectro político que não, historicamente falando, o da direita. Então, com isso, eu não estou afirmando aqui um voto em outra sequência política. São dados da realidade concreta. Eu gostaria que o eleitor fizesse exatamente isso. Comprova os dados concretos da realidade econômica do Brasil na hora de votar e vote no programa de governo, não no programa de acesso ao poder apenas. Seguindo aí na questão do voto, vou falar um pouquinho da questão que o senhor já abordou aí dentro da sua fala, que é o pluripartidarismo. Hoje nós temos no Brasil, se eu não me engano, 28 partidos. Como o senhor mesmo disse, tem mais 30 pedidos de criação. Se esses 30 forem acolhidos, nós teremos 58 partidos ao final desse processo. É um processo longo, precisa de muitas assinaturas, muitos documentos, enfim. Mas se esses 30 que estão aguardando passarem, nós chegaremos a 58 partidos. Até que ponto o pluripartidarismo é saudável e a partir de que ponto ele se torna um problema? Nós já estamos vivendo esse problema, por isso que aquela
proposta de cláusula de barreira, ela não é antidemocrática, ela visa corrigir uma distorção absurda que ocorre no país. O ideal, cientistas políticos concordam que o ideal de partidos políticos privilegie as seguintes posições: extrema-direita e extrema-esquerda, ok? Centro-direita e centro-esquerda, uma esquerda moderada, uma esquerda radical, uma esquerda moderada, uma direita radical, uma direita moderada, né? E um centro. Então nós teríamos 5 posições ideológicas básicas. Estas 5 posições ideológicas poderiam ser transformadas em 8 ou em 10 partidos com representação parlamentar, porque aí eu torno possível uma verdadeira coligação partidária que seja ideológica e não fisiológica, meramente falando. Então, cláusula de barreira, sim, seria uma reforma política necessária. Seguindo então para essa questão, agora falando da urna eletrônica. A urna eletrônica, no meu ponto de vista, eu defendo isso nas conversas que eu tenho, ela exalta o nosso complexo de vira-lata. Pelo seguinte, a urna eletrônica foi criada no Brasil, né, por profissionais brasileiros, e é um instrumento de segurança na hora do voto. Lembrando que isso é a minha opinião. É isso que eu defendo nos debates que eu participo. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos brasileiros que contestam a urna eletrônica pelo simples fato. Nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, o país mais desenvolvido do mundo, o voto é impresso. O voto é em papel. Até que ponto a urna eletrônica é segura no Brasil? E um segundo ponto muito importante. Seria importante ou necessário que saísse um comprovante da urna eletrônica, que se chama hoje, que muitos defendem, o voto impresso? Bom, em primeiro lugar, Antônio, eu quero te dizer que não se trata apenas da tua opinião pessoal, mas sim da ciência política, de dados da realidade concreta e, na verdade, de declarações da presidente do Supremo Tribunal Federal. Desde que a urna eletrônica foi implantada no Brasil, e isto nós temos que repetir até a exaustão, de novo, desde que a urna eletrônica foi implantada no Brasil, nunca, em momento algum, houve um sequer processo em que se verificasse fraude. A urna eletrônica no Brasil é absolutamente segura. As eleições brasileiras recebem analistas internacionais de vários países do mundo. E o próprio candidato que agora acusa a urna eletrônica, ele foi eleito quantas vezes deputado federal pela urna eletrônica? Então, quando eleito deputado federal, não questiona a validade da urna eletrônica, mas já preparando o campo para uma possível derrota, ele larga uma informação absurdamente falsa, capaz de fragilizar o processo eleitoral brasileiro como um todo, lançando suspeição sobre a urna eletrônica. Vamos lembrar um pouco da história? Como é que Lula se elege num governo de 2 vezes Fernando Henrique Cardoso pela urna eletrônica? Então não é possível que eu fragilize a democracia brasileira com isso. Indo à questão do papel impresso. Antes da urna eletrônica, eu atuei em 10 eleições como mesário. Quem tem a minha idade um pouco mais sabe do inferno que era aquilo. E aí sim a possibilidade de fraude ocorria, porque se podia fazer qualquer coisa com os papéis. Eu participei de 10 apurações de urna. As urnas eram levadas pelos próprios mesários. Então, isto sim implica em possibilidade de fraude. E pior, o voto é secreto. Se eu imprimir o voto, eu vou estar afetando o que é de mais democrático e a maior conquista da história da democracia em nível internacional, que é o caráter secreto do voto. E é inócuo, por isso não foi feito no Brasil. A impressão do voto não permite isso. E eu trago aqui para todos um outro dado. Eu conheço o responsável pela programação das urnas eletrônicas no Rio Grande do Sul. Para tu teres uma, não vou dizer o nome, por motivos de segurança, para tu teres uma ideia, para que todos tenham uma ideia,
A equipe que programa os milhares de urnas eletrônicas estão fechadas em um cofre agora, sem a menor possibilidade de transmissão de nenhum meio eletrônico. Então, não é possível lançar a ideia de que o programa da urna falsifique. E o dado dos Estados Unidos também é muito importante. Eu recomendo todos os ouvintes, os nossos eleitores aqui que estão assistindo, assistirem um documentário do cineasta americano, do Michael Moore, que mostra a fraude nas eleições americanas que produziram a primeira eleição antes do Obama, do Bush filho, nos Estados Unidos. E aí sim, a maior democracia da Terra fraudou vergonhosamente as eleições que elegeram Bush, afastando das urnas os negros, as mulheres e as minorias étnicas latinas, por exemplo, nos Estados Unidos. E só para a gente fechar essa questão da urna, vale ressaltar, tem muita gente que está nos assistindo que conhece programação. A urna eletrônica utiliza o sistema Linux. E o Linux ele é um sistema antigo, mas ele é absolutamente seguro, justamente por ele ser um sistema construído por uma base única. É tipo, para o mais jovem entender, é tipo o segredo do iPhone. O iPhone funciona tão bem por quê? Porque a Apple tem um sistema próprio. Ela constrói o aparelho em cima daquele sistema e a partir disso ele funciona perfeitamente, com muito mais qualidade que os outros que usam um sistema alheio. Assim a urna eletrônica. Ela utiliza Linux, um sistema considerado antigo, mas ele é usado, por exemplo, em sistemas de banco. O banco também utiliza Linux, pela segurança que ele dá a partir da sua instalação. E vocês tomem cuidado com certas teorias conspiratórias, como eu já vi essa linha de pessoas falando, que na transmissão do dado vai haver interferência de hacker. Então, até isso eu já ouvi. Não, mas o problema não é a programação da urna. É na hora de transmitir o dado que vai ocorrer interferência. Teoria conspiratória. É justamente aí que entra o poder do Linux. Ele não permite que haja interferência. E é por isso que ele é um sistema tão pouco usado hoje. Porque um dos sentidos da internet é a fraude. Conheço pessoas que ganham muito dinheiro fraudando sistemas. E eles não têm como fraudar o Linux. E em relação também às eleições americanas, está ocorrendo um sério processo contra a administração Trump agora, justamente pela utilização de fake news contra a candidata democrata, a Hillary Clinton, e que produziu, então, a eleição fraudulenta do Trump também. Mas, só um parênteses, na eleição americana, para mim, o que mais pesou na eleição do Trump foi o machismo. Sim, o machismo da Se sociedade fosse um americana. candidato Sim. contra ele, teria vencido. O preconceito contra a mulher. O que não aconteceu no Brasil. A Dilma ganhou as eleições, mas depois derrubaram ela por criminalizar a pedalada fiscal, que nunca foi crime. Nunca foi crime. Antes dela e depois dela deixou de ser crime. E eu acho importante nesse momento nós frisarmos assim, ó, que todos aqueles que saíram com as camisetas verde e amarela, confundindo o civismo com a frase "desculpe, eu votei no Aécio", que prestem atenção agora na posição do Aécio. Ele é deputado federal hoje, justamente por medo de não concorrer, perder o foro privilegiado e cair na justiça comum. E aí vai responder pelos crimes como senador, e aí entra o helicóptero, entra as ameaças de morte, entra todo aquele circo do Aécio que não se coloca na mídia. Não se coloca na mídia. Se ele perde o foro privilegiado, ele vira um cidadão comum e aí ele é obrigado a responder por todos esses crimes. Aí eu concorro por um cargo teoricamente mais fácil, que é deputado federal. Claro. Ele vem de uma família de políticos, então o caminho é sempre mais fácil. Eu garanto o meu foro privilegiado. Se a coisa ficar boa pro meu lado, na próxima eleição eu posso de novo até ir pro Senado. Outra coisa absurda para nós mantermos a nossa isenção aqui é o seguinte: quando ocorre o impeachment da Dilma, não se aplica a lei totalmente. Esse é um problema, porque a lei do impeachment é clara: perda de mandato e inelegibilidade por 12 anos. E ela tá então, eu ensino sempre os meus alunos assim, ó, tem um postulado básico de direito penal. Se não há pena, não há crime. Se não há crime, não há pena. Então, como é que, politicamente, eu perco o mandato e não aplico a pena de inelegibilidade? Porque não havia crime.
Agora ela está sendo eleita senadora. Vai ser eleita senadora Sim, de Minas Gerais. de Minas Gerais. Uma votação Então, esmagadora. exatamente. Então, é preciso ter muito cuidado quando você veste a camiseta verde e amarela e diz estar defendendo o civismo brasileiro. Todos nós somos patriotas. É preciso verificar qual o melhor regime para a realização do bem-estar social no país. A mesma questão acontece com o Lula. Se prendeu, mas não se retirou os direitos políticos. Tanto é que a candidatura foi registrada. Foi registrado. Houve um registro de candidatura até a transição para o Haddad, o Lula era candidato, E mesmo preso. não queria abrir uma outra polêmica muito grave em relação a isso, mas eu vou dar voz aqui ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Lamarck, inclusive que é gaúcho, e ele é PSDB roxo, portanto ele não é PT e ele não atua no espectro de esquerda. Existe um processo movido pela Ordem dos Advogados do Brasil para que o Supremo Tribunal Federal revise a decisão de prisão em segunda instância, porque, sob todos os pontos de vista, é inconstitucional. É cláusula pétrea da Constituição. Por favor, telespectadores, abram a Constituição Federal, baixem a Constituição da internet e acessem artigo 5º, inciso 57. É cláusula pétrea da Constituição. Não é possível prender a não ser com sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, o que é transitada em julgado em último grau de jurisdição? Ok? Então, cuidado quando afirmam esta questão da prisão. Ela é um problema jurídico grave no Brasil. Não sou eu que estou dizendo isto. Não é a esquerda que está dizendo isto. É a Ordem dos Advogados do Brasil. A decisão do Supremo foi inconstitucional. Bom, podemos questionar a Constituição? Podemos. Esta cláusula constitucional não é mais justa? Não serve mais aos interesses do Brasil? Qual é a solução? Então, façamos uma reforma política e reformemos isto. Mas enquanto isto estiver escrito lá, a Constituição é a nossa única e máxima segurança jurídico-política. Não há outra. Voltando agora à questão eleitoral que a gente vive, a gente tem um crescimento do fascismo no Brasil. A gente, na verdade, sempre teve. Para quem faz parte das minorias, e aí eu me incluo, que na verdade não são minorias, por isso se a gente pegar os negros, 54% da população não é minoria. Não é minoria. Mulheres também não é minoria. Pessoas com deficiência também não são minorias, porque são quase 30 milhões de pessoas. Eu fiquei impressionado com aquele dado. Então, junto com o Bolsonaro, a gente tem que deixar claro que é um pensamento levantado por esse candidato, se cria o perfil do fascista brasileiro. Sim. E o perfil do fascista brasileiro é assustador. Porque, ao contrário do nazista alemão, por exemplo, que era um pervertido que ia para a rua matar por prazer, muitas vezes, e aí se cria os skinheads, que até hoje, inclusive, recentemente foram julgados os casos aqui de Porto Alegre, Sim, né, da morte do rapaz. E o perfil desse fascista hoje, o que é? É um cidadão dito de bem, não tem passagem pela polícia, trabalhador, casado e dito honesto. Aonde que se errou nesse processo de criação do perfil do brasileiro para que ele se adeque a uma ideia de exclusão? Bom, de novo nós temos que buscar a nossa formação histórica, entende? Os portugueses não descobriram o Brasil. Se apossaram. Se apossaram, invadiram o território que viria a ser Brasil, não era desocupado. Então, na verdade, os portugueses, depois os espanhóis e depois todos os europeus, o que realizaram neste território foi um genocídio. Primeiro da população indígena, relegado agora a vender balaio na beira da estrada. Depois, não satisfeitos com isso, realizaram um genocídio da população negra. Então nós temos uma maioria populacional brasileira que é, sim, negra e mestiça, porque negros e índios se cruzaram e se cruzaram com portugueses também. E depois nós tivemos, evidentemente, a imigração alemã. Eu sou descendente de alemães, toda esta região aqui é de descendentes de alemães, que também, vamos falar a verdade histórica, porque isso eu estudei, né?
foram, na verdade, viviam uma situação de miséria na Alemanha, viviam uma situação de exclusão social total na Europa. Durante a chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil, a Europa expurgou 40 milhões de habitantes da sua população. Imigração na Europa para o Brasil, para as Américas, para o mundo, significa, na verdade, tentativa de resolver os problemas sociais europeus. Muito bem, esta população aqui cria uma ideia elitista porque ela traz o conceito de superioridade racial existente no século XIX na Europa e que ressurge agora com uma outra pauta muito interessante, porque a Europa, apesar de ter expulso do seu território 40 milhões de europeus, que são os nossos imigrantes, meus ancestrais, a minha família chegou no Brasil em 1889, agora não acolhe os migrantes dos continentes que ocupou. Então formou-se no Brasil, historicamente, a ideia de que esta maioria populacional é excluída, aceita a exclusão e se beneficia deste caráter elitista. Eu não estou dizendo com isto que a população branca, trabalhadora, heterossexual, honesta deste país seja culpada. É que o que nos falta é um pacto social efetivo que não privilegie historicamente somente esta elite, do qual realmente nós fazemos parte. Vamos reconhecer isso. Mas que atenda a esta população historicamente excluída de toda e qualquer participação econômica. Eu fico muito preocupado, não sei quanto tempo mais nós temos de pauta, mas existe um estudo publicado agora por um dos mais prestigiosos institutos universitários norte-americanos, atestando que o Brasil é o país mais rico do planeta. As nossas riquezas são praticamente inesgotáveis, as nossas riquezas naturais. E, paradoxalmente, nós temos um dos povos que vivem a maior desigualdade social do planeta. Então, nós precisamos corrigir as nossas terríveis desigualdades sociais. E o fascista brasileiro, ele quer o contrário. Ele está totalmente confundido porque ele acredita que vai poder manter a sua posição de exclusão excluindo todos os demais. Não é mais possível isto. Nós também temos o fascista brasileiro defende aquela pirâmide econômica, entende? Que é a mais excludente de todas. Quando nós não podemos mais trabalhar economicamente com uma hiperconcentração de renda, porque eu preciso ter um losango, eu preciso ter uma enorme base econômica de classe média, eu preciso gerar esta classe média, eu preciso gerar um mercado consumidor interno forte através de mecanismos de macroeconomia. É isso que tem que ser feito politicamente. E isso que o fascismo brasileiro não quer, para manter os mesmos privilégios históricos e a exclusão destas classes historicamente menos favorecidas no Brasil. Então, para a gente fechar, professor, dois temas bem recorrentes que a gente volta lá no início da entrevista, que são as questões de redes sociais, e são alguns pontos que eu elenquei, né? O sentimento de manada, o poder de grupo e o poder sem responsabilidade. Essas três coisas estão presentes nas redes sociais e elas disseminam o fake news e o discurso de ódio. Como trabalhar isso, tanto agora, no período eleitoral, quanto depois? Porque o próprio candidato em questão, o Bolsonaro, disse: se eu não ganhar as eleições, eu vou contestar o resultado. Isso dá a entender que todo esse povo que hoje acompanha ele, vai trabalhar junto com ele para contestar o resultado eleitoral. Como é que a gente vai ter que trabalhar isso dentro da nossa realidade para evitar a violência, por exemplo? No meu doutorado de filosofia, eu estudei muito um filósofo alemão contemporâneo muito importante, que é Heidegger. E Heidegger trata exatamente do espírito da manada. Inclusive, ele diz, usa uma expressão em alemão, exatamente o que significa isto, né? As pessoas simplesmente
seguem sem pensar. Tá? Mann é uma palavra em alemão masculina, né? Homem, mas ele usa a expressão das Mann para significar esta gentinha, esta manada que não pensa. Outra grande teoria econômica nesse sentido, barulho do chuva, é assim: existem duas teorias que a gente trabalhou em sala de aula muito fortemente no sentido das mídias, que é o agendamento e a espiral do silêncio. Agendamento é o seguinte: todos os veículos de mídia passam a difundir exaustivamente uma única informação. Ou seja, porque querem que uma única informação seja assimilada pelas massas. Né? No momento que ocorre o agendamento, ele ocorre muitas vezes, não só na política, no esporte também. Né? Para vocês terem uma ideia. Todos os núcleos de massa. Todos os núcleos de massa. Uma aluna minha trabalhou com uma notícia absurda que a fotografia mais vista no Instagram no ano de 2017 foi a do Neymar de cueca com o filho dele. 840 milhões de visualizações. Bom, agora, contrariamente ao agendamento, nós temos a espiral do silêncio. Ou seja, o público silencia por medo de expressar uma opinião contrária. Então, o que nós vemos é isto: a utilização dos meios de comunicação de massa, TV, rádio, jornal e principalmente agora as redes sociais, para difundir uma única ideia exaustivamente, para que essa ideia seja completamente assimilada, porque ela vai produzir o seu complemento perfeito, a espiral do silêncio. As pessoas se calam por medo de se opor ao que consideram ser uma corrente maciça de pensamento. E isto vai produzir o voto. Agora, não aceitar o resultado das urnas é absurdamente antidemocrático. Foi o que o Aécio fez, porque a Dilma foi eleita com 54 milhões de votos. Aécio não aceitou e produziu impeachment. E nós não conseguimos sair da crise econômica, e não sei se vamos sair tão cedo por conta disso. Agora, no momento que este outro candidato afirma que só aceita como resultado válido das urnas a sua vitória, e que, portanto, ele vai questionar o resultado das urnas, é uma atitude ditatorial, fascista e antidemocrática que só causa enorme prejuízo ao processo democrático do Brasil como um todo. E isto é um dado da realidade concreta. Quando Bush foi eleito nos Estados Unidos, Al Gore, que concorria pelo Partido Democrata, no mesmo momento reconheceu o resultado das urnas. Mesmo depois vindo toda a questão da fraude. Da fraude, mas ele não tinha até como provar a fraude. Então, não respeitar resultado das urnas é uma atitude desse fascismo tupiniquim menor que se instaurou efetivamente no Brasil. E só para a gente finalizar, então, professor, agradeço pela visita. As nossas portas estão sempre abertas. Agradeço quem nos acompanhou aqui nas redes sociais. Eu vi que tem bastante comentário na live, inclusive com a hashtag ele não. Vou deixar registrado a participação dos nossos leitores. Dentro do possível, eu vou tentar responder a todos eles depois, né? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, eu respondo depois nos próprios comentários. E na sexta-feira, essa entrevista vai se transformar numa matéria especial na nossa edição de sexta. Essa foi a edição da última sexta. Quem recebeu deve ter percebido a nossa nova impressão, que é a impressão de altíssima qualidade, que a partir de agora vai fazer parte do jornal. E também na sexta-feira vai ter a matéria especial das eleições com o professor Henrique e com alguns outros pensadores que eu conversei, e eles vão me mandar um material a respeito da opinião deles sobre o processo eleitoral. Também vai ter um encarte especial aí das eleições. Né? O que faz cada candidato, qual é a função de cada um, quantos concorrem por cada cargo, e também algumas outras coisas que a gente está preparando aí para a próxima sexta-feira, quando circula a nossa edição impressa. Um grande abraço a todos, obrigado a quem participou. Lembrando que, se puder, sempre compartilhe a live e compartilhe com seus contatos, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E nós voltamos durante essa semana, ou na semana que vem, com mais conteúdos ao vivo aqui no Facebook do Jornal Integração. Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu me